Pois bem, vamos lá. Quero compartilhar com você nessa noite o sermão e eu quero a sua paciência. Eu entendo que nós não devemos passar de 30 minutos, mas pode ser que eu chegue um tanto quanto mais, não é? O tema de hoje do sermão é a Bíblia e a atualidade. A Bíblia e a atualidade. Ouvimos muitas notícias, recebemos muitas informações que nos deixam em dúvida sobre tudo. Os nossos corações ficam totalmente desorientados até. Ouvimos uma coisa ali, ouvimos uma coisa aqui, vemos uma notícia, ouvimos outra notícia ali, uma contrapõe a outra. É uma verdadeira loucura de informação. E nos deixam em dúvida sobre tudo. O que se fala nem sempre ou raramente se cumpre. Tem coisas que as pessoas falam que vão fazer, fala que vai e não faz. Não é? Estou falando de pessoas que têm o direito dado, não é, por nós, outorgado por nós, para que fale o que vai fazer com relação à economia, com relação às necessidades sociais, e uns falam, não cumprem, vira uma verdadeira bagunça, e nós ficamos perdidos também. E fica um ambiente social extremamente degradado, muito instável, inseguro, incerto. Estamos vivendo uma poluição ambiental em termos de notícia. Antigamente, muito antigamente, eu estou com o hábito de falar antigamente, como se fosse uma coisa tão longa, mas não é, tinha um jornal impresso. Normalmente o que estava escrito ali era, se não a verdade absoluta, alguma verdade que fazia um sentido, né? Se não a omissão de algumas informações, mas pelo menos havia uma declaração. E nós acompanhávamos, e eu sou daquela pessoa que parava na banca do jornal, não tinha dinheiro para comprar o jornal e ficava lendo as notícias, as manchetes ali, né? Você sai daqui, fica aqui, e todo mundo ficava assim. Então, entenda que isso era o que existia, e hoje nós recebemos informações das mais variadas, né? Esse trágico acidente com essa cantora acontece, inclusive fiquei sabendo que ela desenvolveu o seu talento musical na igreja. Não falaram qual, mas na igreja, né? Eu quero crer que tenha sido em um meio cristão, né? Onde ela possa ter aprendido e desenvolvido o seu talento musical e etc. Pois bem, num primeiro momento caiu, mas não morreu ninguém. No segundo, morreu todo mundo. Senhor, morreu ou não morreu? Então você fica assim totalmente perdido. Todo mundo quer correr para dar notícia primeiro. Eu quero dar notícia primeiro. Eu vou correr, eu chego primeiro. Eu vou dar notícia. Não morreu. Não, na verdade morreu. Aí você fala, isso aqui não dê a notícia se não tem certeza. Se não tem certeza, não dê notícia, por favor. Fala que vai verificar, fala que vai averiguar. E não sai falando e deixando as pessoas tudo sem saber o que vai acontecer. Isso, de maneira geral, eu só dei um exemplo dessa tragédia que aconteceu. Mas ninguém poderia exclamar. Na verdade, isso acontece agora, porque antigamente... Não. Essa exclamação para o povo de Deus não cabe. Antigamente. Não. A essência do ser humano se mantém. Em alguns momentos da história, mais sensíveis, em outros momentos, menos, ou muito mais insensível. E a Bíblia nos retrata isso. A palavra de Deus quer te dar orientação sobre tudo. Esta biblioteca te traz orientações para tudo na sua vida. Para tudo. Até para lidar com essas questões. E eu gostaria que você observasse, eu não vou reproduzir, mas que você observasse na sua casa. Por exemplo, a essência do ser humano relatada em Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 18 ao 21, onde fala das obras da carne. Está lá, tudo aquilo que está lá. Aí depois você fala, qual é o antídoto para isso? É viver pelo Espírito, está lá em Gálatas 5, também 22 ao 26. O viver pelo Espírito é um antídoto para lidar com essas questões. É o antídoto que nós temos. E a palavra de Deus nos indica esse caminho. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje esse tema, basicamente sobre o texto, para a nossa meditação, a segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. E nós vamos dividir em dois momentos. O primeiro momento, falando sobre a corrupção dos últimos dias. Então vamos ler primeiro, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos ler, vamos lá. Acompanhe a leitura, por favor. Saiba disto. Paulo já começa falando assim, preste atenção. Fica ligado. Se liga, meu irmão. Saiba disto. Você não sabe, fica sabendo.
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas quando serão os últimos dias? Desde o momento que Jesus veio, de lá para cá, é os últimos dias. Sabia disso não, né? Últimos dias começaram a partir do advento de Jesus. Ele chegou, começou os últimos dias. Então o Senhor está falando através de Paulo para a igreja isso aqui, ó. Nos últimos dias, durante a sua vida, até a volta de Jesus, haverá tempos terríveis, difíceis. Os homens serão egoístas, por favor, isso daqui foi escrito há 2000 anos atrás. Estão vivendo os últimos dias desde aquela época. Os homens serão egoístas. Parece que é alguma coisa similar com o que nós vemos na sociedade. Os homens aqui entendam como ser humano, tá? Homem, mulher, criança, jovem, adolescente, adulto. Avarento, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Não sei por que você está espantado. Antigamente, não tem antigamente coisa alguma. Estamos no mesmo tempo. Passamos por um momento mais difícil. Mas ao mesmo tempo, o ser humano não muda a sua essência. Enquanto não se aproxima de Deus, ele não muda a sua essência. Quem tem o poder de fazer essa transformação é o antídoto, o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa se abre para Ele. E assim mesmo ele espera que a pessoa se abra. Sem amor pela família, alguma coisa muito igual. Irreconciliáveis, é mais fácil separar do que manter. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Por favor, esse é um texto contemporâneo, a Bíblia e a atualidade. A Bíblia é um momento. Eu não sei por que a igreja fica espantada. Espantada com o quê? Você está esperando o quê? Você está esperando que aqui seja o paraíso? Acorda, irmão. Ilha da Fantasia foi um seriado que apareceu nos anos 80. O mundo do Walt Disney é uma coisa que está lá. O mundo criado de fantasia, né? A princesa, né? Os anõezinhos, né? a Branca de Neve. Por favor, meu irmão. Se liga. Se situa. Não fique parecendo alguém que não sabe. Tudo bem que você pode ficar chateado, triste, ok, mas por favor, está aqui a orientação para você. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mas muito mais, mas põe amigo dos prazeres. Tem igreja falando que se você vier para Jesus, todos os prazeres dessa terra serão lhe dados. E Jesus não falou nada disso. Não sei quem foi que inventou essa ideia. Que teologia dos infernos é essa? Que você vem para Jesus e tem tudo, nem doente fica. Tendo aparência de piedade. Aparência de piedade é um inferno. Mas negando o seu poder, afasta-se desses também. A orientação é, deixa de lado. Não comunga não, cara. Porque vão te levar para o buraco. Conhece aquela história de tanto falar uma mentira, você acredita achando que é verdade? Pois é. Muito cuidado. Versículo 6. São esses os que se introduzem pelas casas, aquelas reuniões que existiam nos grupos familiares, né? Chegava lá com ar de piedade, né? Mas cobiçando a mulher do próximo, cobiçando os bens que a pessoa conquistou com o seu trabalho, cobiçando até a alegria que a pessoa tinha. Então, para ficar atento, Paulo dá uma orientação, manso igual pomba e ligeiro como uma serpente, sempre ligado. Sempre ligadão. Nada de ficar... Não. Ok? Buscando referência, saber como é, quem é. Como... Sempre foi assim. Conquista mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Versículo 7. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, porque se iludem. Se iludem. Eu vi na minha juventude, nos anos 70, né, quando apareciam aqueles ídolos da Jovem Guarda.
aqueles gritos histéricos. Eita! Cara. Está aí. Novidade alguma, se aparecer outro, vai gritar do mesmo jeito. Agora, gente, por favor, precisamos nos situar. A Bíblia quer que a gente viva na realidade. Não quer que você viva numa bolha. Quer que você ande junto, como sal, como luz, mas ande junto, não se esconda não. Não adianta colocar a luz debaixo da cama que não vai iluminar nada. Tem que aparecer. Mas discernindo. E aí o Paulo dá o exemplo. Como James e Jambres. Esses dois eram mágicos da época do Egito. E enquanto Deus usava Moisés como o poder de Deus fazendo as coisas, esses dois tentavam, com mágica, fazer as ilusões. Então tem gente acreditando em mágica, em ilusão, quando Deus nos chama para ver a realidade. Então se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. E o versículo 9, não irão longe, porém, como no caso desses dois, a sua insensatez se tornará, não estou enxergando, evidente a todos. É isso. Eu gostaria de destacar o versículo 9. Produza para mim o 9, por favor. Mais uma vez, Felipe. O fim destes que vivem na prática da impiedade, do estilo de vida e valores mundanos. É isso. Então, a pessoa sempre terá a escolha. A igreja é um local de passar a consciência e trabalhar a conscientização do estilo de vida proposto por Jesus. É um estilo de vida que quer abençoar, que quer trazer vida em torno de si mesmo, para a sociedade. Não quer discriminar ninguém, simplesmente ela tem os seus princípios, a sua doutrina, os seus valores, os seus conceitos, apenas isso, nada mais do que isso. Mas quer que todos fiquem bem. E é lógico que vai ficar muito bem quando aceitam a palavra de Deus como uma palavra de orientação. Não é? A segunda parte desse texto, Paulo falando a Timóteo, é do versículo 10 ao versículo 13. Eu disse para vocês aqui, perdão, não disse, mas a leitura vai falar por si só. Eu não preciso ficar aqui me alongando em explicar o texto que fala claramente. Eu só preciso, e Deus precisa, que você que está em casa, você que está aqui, dê a atenção do seu ouvido para tudo isso. E reflita, pense, raciocine, veja como estamos vivendo, se não tem tudo a ver com esta situação retratada, né, por Paulo a Timóteo. Do versículo 10. Mas agora as orientações de Paulo para Timóteo, são as recomendações, né? São os seus conselhos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. Olha só, a conduta está ligada ao ensino. Eu já disse e vou repetir, incoerência, não tem alguma coisa que está errada. Você fala uma coisa e vive outra. Isso não dá certo. Alguma coisa não está ajustada. O ideal é ser coerente, viver coerentemente. Então, o ensino tem que estar de acordo com a conduta, porque senão gera uma total instabilidade para quem está ouvindo. Isso se transforma em escândalo. Conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência. Às vezes precisamos de paciência, né? Paciência. O meu amor, a minha perseverança. Olha quanta coisa você deve observar nas pessoas, principalmente as pessoas que estão em posição de autoridade. Não é? Você observa, vê como fala e vê como age, vê os frutos, acompanha a sua vida. Agora, quem não quer se expor, então fica quietinho. Não se exponha, porque você não vai sofrer esses tipos de observações como Paulo estava chamando para si junto de Timóteo. O versículo 11. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quanta perseguição sofri
suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Um propósito de Deus na vida de Paulo em livrar todas essas situações provocadas porque ele estava proclamando o Evangelho de Jesus, o reino de Deus, para entrar na vida das pessoas. O reino de Deus não tem aspecto físico, o reino de Deus ele tem aspecto frutífero. Não é físico, ele é frutífero. Você não encontra, mas ele é frutífero, e nós fazemos parte desse reino. E todos aqueles que aceitam a palavra de Deus faz parte, é inserido nesse reino. E quando você fala reino, o que significa a palavra reino para você? Significa domínio. Eu aceitei o reino de Deus dentro de mim. Então o domínio das minhas ações, o domínio dos meus pensamentos, o domínio nas minhas escolhas, o domínio ao enfrentar uma situação, o domínio é o reino de Deus. Então a sua palavra descreve exatamente o estilo de vida que o reino de Deus quer para mim e quer para você. Quando eu estou enfrentando uma situação de muita adversidade, o reino de Deus dentro de mim vai produzir ações e reações, me levando a escolher. Mas eu estou morrendo de medo, o reino de Deus combate o medo. Mas eu estou inseguro, o reino de Deus combate a insegurança. Mas eu estou extremamente travado, o reino de Deus te destrava. Eu não sei o que fazer, o reino de Deus te orienta. A palavra de Deus contempla as orientações desse domínio. Quem domina você? Quem tem te dominado? Porque as notícias, não dá para acreditar em tudo, é um absurdo. Cada coisa da hora você escuta de um lugar, de uma fonte. Tem gente então que é fake, é falso para tudo quanto é lado. Só que aqui não tem falsidade, aqui tem revelação. O que é revelar? Aquilo que você não enxerga, aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, a palavra de Deus revela para você. Coloca a luz. Eu quero fazer um breve comentário sobre os psicólogos, né? Hoje, reconhecidamente, é um braço que a Bíblia demonstra que esse braço é muito útil para ajudar a pessoa a enxergar e ouvir aquilo que ela não consegue ouvir. E são vários os bloqueios. E o reino de Deus, eu sei que o psicólogo não vai trabalhar com a Bíblia, porque ele é proibido, mas o reino de Deus, ele quer desbloquear o teu coração, desbloquear o teu entendimento. Então a pergunta eu vou mudar: quem é o seu influencer? É a Bíblia? Ou são pessoas como eu e como você, que podem falhar? Quem é o seu influencer? Em quem você tem dedicado a quem você tem dedicado ou creditado a sua credibilidade? A credibilidade sobre as coisas. Em quem você tem confiado? A chamada de hoje é para que confiemos na revelação da palavra de Deus. E o versículo 12: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, porque você vai se opor. Quando a pessoa fala, vamos fazer outra coisa, você fala, não, isso não agrada a Deus. Isso acontece na parentela. O fato de você aceitar a Jesus e não participar, comungar com plenitude dos atos e das atitudes, isso já... E depois a sociedade reclama de exclusão. É impressionante como nós somos hipócritas. As pessoas são excluídas todo dia e toda hora. Agora, por exemplo, se você não concorda comigo, eu te excluo. É assim, se você pensa como eu, estamos juntos. Se você não pensa, está excluído. Não posso ter opinião mais? Não pode. Para Jesus podia. Ele suporta qualquer opinião, a mais absurda. E ele ainda dá o direito da pessoa escolher. Estão querendo tirar o meu direito de escolha agora. O seu direito de escolha, mas Jesus não tira. Ele falou assim, se quiser vir após mim, venha. Se não quiser, não tem problema. Segue a vida. Segue o baile. E o versículo 13. Contudo, com tudo isso que eu falei, Paulo falando para Timóteo, com tudo isso que eu falei, os perversos e impostores falsos irão de mal a pior. E atenção, essa frase é fantástica. Enganando e sendo enganado.
Impressionante. O cara nem dorme. Ele falou, será que o cara vai me roubar hoje? Será que ele vai fazer o que falou? Será que vai combinar direitinho comigo? Enganando e sendo enganado. É um desgaste maluco. Depois começa a aparecer cânceres de tudo quanto é lado. Porque a pessoa vive nessa desgraça aqui, ó. Desse jeito. Não se assuste. Eu estou lendo a Bíblia. Não estou falando nada. Mas eu quero concluir com você. Uma conclusão um pouco longa, fique tranquilo. O texto, em Mateus 24, de 4 a 14, e nós vamos ler ele também, faz parte da conclusão. Deixe-me ler primeiro, de 4 a 14. Olha o que Jesus falou. Jesus respondeu, cuidado, atenção, se liga, que ninguém os engane. Pois muitos virão, isso daqui foi antes de Paulo escrever para Timóteo. Você percebe como um texto tem tudo a ver com outro texto, com outras declarações, mas se liga totalmente. Muitos virão em meu nome, e tem muita gente pregando no nome de Jesus. Muita gente, vai dar conta disso. Se está pregando heresia, vai dar conta. Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Você que tem rejeitado a comunhão da igreja, cuidado, preste atenção, para não ser enganado por si primeiro, por si mesmo, pelas suas emoções que às vezes nos enganam, e pelo que você está ouvindo, as pessoas em quem você está acreditando confiança. Eu disse, minha filha e o meu filho Felipe, e já para minha esposa, e vou repetir aqui, uma declaração minha, pessoal. Se o Senhor me levasse ontem, eu gostaria que a minha família ficasse aqui. Aí você fala, por quê, pastor? Para ficar falando de você? Não, porque eu conheço o caráter do pastor Milton, do pastor Francisco, do pastor Jackson e do pastor Rogério. Não são perfeitos, não. Cada um deles eu enumero algumas falhas e as minhas também. Mas são homens que não querem, de maneira nenhuma, tirar nada do que é seu ou te conduzir para o engano referente à palavra de Deus. Registre isso. Isso eu falei para minha família e ainda falo até hoje. Então vocês ouvirão, Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Certo? Então, nós já ouvimos e vamos ouvir. Agora, se ouvir qualquer rumor de guerra que acontecer, fala, Jesus está voltando. Calma, rapaz. Esse rumor de guerra está acontecendo desde o momento que Jesus falou. Sempre vai acontecer. Vão acontecer outros rumores. Certo? Terremotos, maremotos, é uma tragédia. Mas vai acontecer. Ok? Então, não se assuste, não. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Não é? E tudo isso será o início das dores. Não é? Quer dizer, cada situação dessa aumenta a dor, aumenta a angústia. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Esses são os governos que não aceitam o cristianismo, né? Nós tivemos um exemplo disso, muito claro, na Rússia, na Revolução Bolchevista, né? Isso no século passado, nos anos 30, quando derrubaram o Império Russo, o czar, mataram a família toda, e o cristianismo foi aniquilado, proibido, né? Totalmente proibido. E as famílias saíram, foram para outros lugares. Né? Isso é um exemplo mais próximo. Tem outros aí que acontecem em outros países, né? Não precisa nem comentar vários países sobre isso. Pois não? Coreia do Norte, então você nem abre a boca. Você nem fala. Né? E esse é fato. Né? E fato, é fato. E tem irmãos lá que pregam o evangelho, sofrem, etc. Entregarão para serem perseguidos, condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, quem professa Jesus não é bem visto, ponto. Porque ele vai contra tudo aquilo que é corrupção que nós vimos nos versículos anteriores. Tudo aquilo nós somos contra.
Queremos pessoas honestas, que trabalhem o dinheiro público de maneira honesta. Queremos juízes e juízas que sejam corretos na aplicação da lei, na interpretação da lei. Nós queremos uma sociedade onde tenha menos injustiça. Nós queremos uma sociedade onde as pessoas sofram menos, a distribuição de renda menos desigual. Tudo isso nós queremos. Mas para fazer isso, tem que cair no Evangelho de Jesus. Porque até as ideologias são mentirosas. Nós tínhamos aqui um movimento de esquerda no Brasil que apregoava igualdade para todo lado. O que deu? A maior roubalheira que já aconteceu nesse país. Então, uma ideologia furada. Foi mentira. E eu fui um enganado desse grupo também. Porque eu votei nos caras. Certo? Eu aqui me confesso como alguém que já foi enganado. Votei e discuti com o papai por conta desse pessoal. O que eu recebi? Uma lava-jato nas costas. Está aí, ó. Aí eu olho para a Bíblia e falo, Senhor de misericórdia. Não dá, né, Senhor? Não dá. Ou é comigo, porque sem mim é isso assim, é desse jeito aqui. Um enganando o outro. Muito bem. Mas o Senhor revela, desperta e estamos aqui, vamos caminhar. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, e trairão e odiarão uns aos outros, até dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Isso pode acontecer. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Está assim, está lotado. Inclusive agora, o cara ficou desempregado e ele abre uma igrejinha para ser pastor. Não, está cheio. Tem não sei quantas mil denominações no Brasil hoje. Eu não sei quantas mil tem. É um absurdo. Daqui a pouco tem mais igreja do que empresa. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, a pessoa se apega à maldade e esquece o amor de Deus. O egoísmo toma conta e cada um por si, e Deus está fora do negócio. Não é cada um por si, Deus para todos. Deus está fora do negócio. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o grande ponto. Salvação. Esse é a grande motivação da mensagem cristã. Uma vez por mês nós celebramos essa mensagem. Uma vez por mês. É a Santa Ceia, né, Pastor Francisco? Sempre celebramos a ressurreição de Cristo. Ela é o teu maior triunfo. Ela é a fonte principal da tua esperança. E não tem ideologia nesse mundo que destrua essa esperança. Sabe por quê? Não encontraram o Mestre. Ele ressuscitou e ponto. Ele venceu o meu maior medo, a morte. E aí eu olhei agora aqui, ver irmã Miriam, e lembrando daquele sonho que ela teve. E ela falou, aqui é tão bom, eu não quero acordar, vou ficar lá, eu quero aqui é o céu, eu quero aqui. Você não viu o momento ela falar que deu desespero. Ai, a Dalva, ai, os meus netos, ai, minhas irmãs, ai, não, eu quero ficar aqui. Eu quero dizer para você que vai ser assim. O dia que eu partir, eu não quero voltar. Não peça para eu voltar. Se pedir para ressuscitar, eu vou ficar bravo. Eu vou ficar bravo. Silvana, desculpa, fica só, mulher. Deus te abençoe, eu vou embora. Porque aqui vai ser do jeito que a Bíblia está falando e sempre será. Não se engane, não se iluda. Por favor, não se iluda. Vamos orar para o pastor ressuscitar. Mas ressuscitar, eu vou falar, mas quem foi o santo que fez isso? Aleluia, eu conto com isso. Amém, aleluia. O pastor Jackson disse, você que não ouviu, que está em casa, ele disse que não fará isso. Acredita na ressurreição, que pode haver a ressurreição se não tiver autópsia, né? Todo mundo parou para olhar para mim? Por quê? Porque a autópsia é justamente quando aconteceu o milagre. Vocês não sabiam? O pessoal da área de medicina sabe disso. A autópsia é feita para não ter acerto. Então, foi mesmo. Por quê? Na autópsia abre tudo. Para ver o que aconteceu lá, qual foi o que falhou, o que não falhou, para colocar no laudo lá, né? Então, muito bem. Então, essa questão da ressurreição é a nossa fonte de esperança. E não tem uma fé neste mundo
que tenha esta promessa da ressurreição. Não tem nenhuma, só o cristianismo. E este evangelho, aí é outro ponto. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o final. Quando vai ser, eu não sei, né? Mas os últimos dias já estão correndo. É sim, vai correndo. Vai continuar correndo, né? Vai continuar correndo. Nesse contexto que nós lemos, Jesus estava em conversa com seus discípulos e fez advertências como essa. Isso aqui foi Jesus falando, fazendo advertências, isso que nós lemos do capítulo 24, do versículo 4 a 14. E advertências sobre as condições que estariam prevalecendo até o seu retorno. Ou seja, essas condições vão prevalecer. Ele avisou, vai acontecer e vai continuar acontecendo, por conta da dureza do coração das pessoas. Rejeitam o reino de Deus. Querem o seu próprio reino. O que significa reino? Você em casa, vamos ajudar o pessoal de casa, domínio. Então, o que está reinando não é o domínio de Deus, é o domínio do coração, é o domínio da ilusão, é o domínio do capitalismo, é o domínio do sistema, é o domínio que você quiser. Ele que está dominando. Então, ele fez a advertência, ou seja, não há que haver espanto, será assim. Estamos alertados, avisados sobre os cuidados para não sermos enganados até o fim. Sermos divulgadores e implantadores do reino de Deus nas vidas dos seres humanos, em cumprimento à sua orientação, conforme Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler agora. Já quase que encerrando. Eu falei que a conclusão era meio longa. Então aqui, Mateus 28, 18 a 20. É o último texto dessa noite. Olha lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse: atenção, foi-me dado toda a autoridade, no céu e na terra. Nos dois mundos, no mundo espiritual e no mundo físico. Portanto, vão, enquanto estiver indo, façam discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei, tudo o que o meu reino ordenou. O meu estilo de vida que tem que predominar na sua vida. Não é a sua tradição, não é a sua parentela, não é a minha parentela, não são as tradições da minha parentela. O que tem que dominar no meu coração é a palavra de Deus, o seu reino, com a interpretação exegésica correta. Então, obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei, o condicional, primeiro obedece, e eu estarei sempre com vocês, até o fim do meu tempo, do seu tempo e dos tempos. Queridos, a responsabilidade do ministério pastoral dessa igreja, a igreja de Jesus, e da liderança dessa comunidade cristã local, é de, como um atalaia, ou atalaias, alertar, e assim não seremos cobrados pelas escolhas feitas, a revelia às orientações da palavra de Deus. Amém? Escolham. Você que está em casa, escolha. Você que não anda conosco, venha nos conhecer. Você que tem estado distante, se aproxime. Vai ser bênção para a sua vida e para a sua família. Pois aqui nós queremos viver o que a palavra de Deus nos orienta. Não vai encontrar perfeição, mas vai encontrar pessoas que querem te dar um abraço, te amar, te respeitar e te ajudar em suas escolhas. Amém?